Olá, amigos do meu canal. Aqui é o Miguel Bombaster, mais um podcast para vocês. Hoje eu vou falar sobre desenvolvimento pessoal e o ter, o ser e o saber. Muito se fala aí pelos meios masculinistas de desenvolvimento pessoal, que a pessoa tem que focar em desenvolvimento pessoal, tem que muitos falam que justifica focar no desenvolvimento pessoal para poder pegar mulher, mas o que acaba as pessoas tentarem desenvolvimento pessoal e focar só no saber e no ter e esquecem do ser e acabam não logrando êxito e se frustram. Às vezes a pessoa põe uma meta para ela, não consegue atingir aquela meta, fica frustrada e às vezes pensa, não vou conseguir, eu não vou conseguir chegar nos meus objetivos. E muito do desenvolvimento pessoal está também relacionado com o ser. Eu vou explicar o que é cada um, depois falar dos níveis. E hoje acho que vai ser só uma introdução, eu não vou falar assim sobre algumas técnicas específicas, às vezes eu posso comentar alguma coisa e depois eu gravo um outro áudio falando sobre técnicas específicas. Então, o que é o ter? O ter é as coisas que a gente tem, né? Que a gente possui, se nós temos um bom emprego, se temos casa, se temos carro, patrimônios, bens materiais em geral. O saber é o conhecimento, o estudo, se nós lemos livros, somos formados ou não. E o ser? O ser é relacionado ao nosso caráter, né? O que princípios nós carregamos dentro, honra, e também está relacionado com os 7 pecados capitais ou o oposto dos pecados, que são as virtudes. E isso depende de cada um. Vou aqui citar os 7 pecados capitais. Nós temos o orgulho, a avareza, inveja, ira, luxúria, gula, preguiça. E eles dizem que o medo é o 8º pecado capital. Em contraposto a isso aí, nós temos as virtudes: humildade, generosidade, caridade, mansidão, castidade, temperança, diligência e coragem. Infelizmente, nós vivemos numa época em que essa humanidade se degenerou demais e hoje você expressar os seus pecados é visto até como uma virtude, né? Quantas vezes nós não vemos aí na rua de que a pessoa que aplica golpes é o esperto, é o inteligente, a pessoa que é iracunda, que faz impor as coisas por vontade, na força, é o cara que é virtuoso, o que é comedor, que extravasa toda a sua luxúria, que é o cara valorizado, o orgulho, a avareza, a inveja, essa sociedade. Qual que é a mola secreta que move a sociedade nossa se não for a inveja? A inveja pelo cara, pelo outro possuir bens e nós queremos possuir também e sair comprando. Esse consumismo exagerado, inveja, nos grupos aí que eu não vejo, quanta inveja eu não vejo. As pessoas invejando os alfas, invejando porque os caras pegam mulher loira, cor rosa. Olha, vê se tem cabimento, velho. A preguiça, o quanto que a preguiça nos impede de avançar no desenvolvimento pessoal nosso. Então o que acontece? As pessoas
focam só no ser e no ter e no saber e no ter e esquece do ser. Como que o cara vai avançar no desenvolvimento pessoal se ele tem um baixo nível de ser? Porque em todas essas três características, o ser, o saber e o ter, há níveis. Há níveis e níveis. Cada um encontra no seu nível. E nós termos consciência de qual nível nós estamos é extremamente importante para a gente ter consciência das nossas capacidades e onde nós devemos melhorar. Tem pessoas que têm um nível de ter extremamente desenvolvido, mas baixo nível de saber, baixo nível de ser. Tem a inveja muito elevada, a luxúria muito elevada, a ira muito elevada, ou a gula. Tem pessoas que têm um alto nível de ser, mas em compensação o nível de saber ou ter ele não tem. São pobres. Você vê muitas pessoas virtuosas com baixa renda e com poucos bens materiais. A pessoa não investe nesse lado. Mas no que mais a gente vê é pessoas pobres e com baixo nível de ser. Né? Você vê muito ditado assim, a pessoa é pobre de espírito. O que é esse pobre de espírito? É isso, a pessoa tem um baixo nível de ser. Porque ele tem o orgulho muito desenvolvido, a avareza muito desenvolvida, o orgulho. O orgulho não é a causa primária de quantas tragédias. Às vezes você está ali no trânsito, bate no seu carro, você bate, a pessoa já sai te xingando, ou você sai xingando ela, o orgulho ferido, pega uma arma, te mata. Quantas e quantas tragédias não poderia ter sido evitado se a pessoa, em vez de cultivar o orgulho ou a soberba, cultivasse a humildade? Quantas e quantas tragédias? Às vezes não tira sua vida, mas você tem um dano, você apanha, ou você é demitido no seu trabalho porque você não aceitou que o seu patrão lhe fale alguma coisa. A pessoa às vezes agride a esposa ou a namorada porque ela feriu o orgulho de macho, né, dele ali, que xingou ele de viado, aí o cara já quer apelar, ou chama ele de corno. Então nós temos que tomar consciência disso aí. Quantas pessoas às vezes querem, não vou focar no meu desenvolvimento pessoal, né? Vou para academia malhar, vou fazer vários cursos e tal, e aí a pessoa é preguiçosa, tem um baixo nível de ser, traça metas e metas, não cumpre nenhuma meta, e aí o que acontece? Ela fica frustrada consigo mesmo. Mas a causa primária dela não ter conseguido cumprir as suas metas foi por causa da preguiça. Ela não teve consciência disso aí. Então, primeiro a pessoa tem que trabalhar em si a preguiça. Né? O certo é levar os três níveis, né? E melhorando os três níveis junto: nível de ser, saber e ter. Né? Mas hoje o que nós temos que tomar consciência de qual nível nós estamos hoje, nos três requisitos, para podermos saber qual que eu tenho que dedicar mais. É a preguiça que eu tenho que dedicar mais e tentar entender. Hoje eu não vou entrar nesse assunto de como trabalhar a preguiça, como trabalhar a luxúria, como trabalhar a ira. Eu não vou entrar nesse assunto. Só vou falar uma introdução e mostrar esses três características que todo mundo possui, que é o ser, o ter e o saber, e a pessoa tomar consciência, fazer uma reflexão interna e tomar consciência de em qual nível você encontra de cada um desses aí.
A luxúria. Quantas pessoas que eu já não vi, não conheço, que já perderam fortunas por causa da luxúria? Quantas? Todo mundo deve conhecer. Quantas pessoas que não gastam torpemente o seu dinheiro, às vezes com prostituta, com balada, só para dar extravasão à sua luxúria? Dentro do nível de ser, né, a gente também tem que parar e refletir para identificar alguns defeitos que nós carregamos dentro desses 7 pecados capitais, né? A gula, por exemplo, não só representa questões de alimentos, né? Mas o vício do álcool, drogas, ou de qualquer outro tipo, né? Quantas pessoas que eu não conheço, vocês também devem conhecer, e que acabou com fortunas inteiras atoladas no vício do álcool, destruiu a família, destruiu a vida dos seus filhos. Olha que tragédia. Causa um dano psicológico pro resto da vida no filho por causa da merda, do vício do álcool. Né? Então a gente tem que parar e pensar e analisar, né? Internamente. Como nós somos internamente? Somos mesquinhos, generosos ou solvinas, violentos ou pacíficos, castos ou luxuriosos? Né? Se assim somos, nossa vida também é assim. Se somos luxuriosos, é claro que lá fora vamos dar extravasão à nossa luxúria, e o que vai nos condicionar vai ser a nossa luxúria. Se somos alcoólatras, a nossa vida vai ser determinada por isso aí. Vamos lá, tá gastando nosso dinheiro tudo com prostituta ou com puta civil, gastando dinheiro com álcool. Enquanto os outros níveis, o nível de ter e saber, tá baixo. A gente tem que ter consciência disso aí para poder evoluir e seguir na escada do desenvolvimento pessoal. Enquanto a gente seguir aí condicionado por esses elementos infra-humanos que carregamos dentro, né, os 7 pecados aí, né, dentro de cada pecado aí tem uma legião de defeitos correlacionados. Enquanto nós seguirmos aí extravasando esses elementos da ira, da cobiça, da luxúria, da inveja, do orgulho, da gula, da preguiça, nossa vida vai ser condicionada por isso aí. Qual que é o nosso nível moral? Ou melhor, o nível de ser de nosso? Enquanto que nós não mudar radicalmente nosso nível de ser, continuaremos envolvidos nas mesmas misérias, nessas mesmas tragédias, nos mesmos infortúnios da nossa vida. É isso que tem que ser mudado. Mudando isso aí, nossa vida vai mudar radicalmente. Se você pegar essas pessoas aí que têm um baixo nível de ser, diariamente brigam entre si, você vê nesses lugares que há alta concentração de pessoas com baixo nível de ser, geralmente está associado à baixa renda ali. Aqueles lugares onde tem filhos a rodo e vivem tudo amontoado um em cima do outro ali. Diariamente brigam entre si, embriagam-se, insultam-se e acabam se convertendo em assassinos dos seus próprios companheiros aí de infortúnio. Vivem em lugares imundos, sem amor, onde só reina o ódio. Se qualquer um desses sujeitos aí que eliminasse do seu interior o ódio, a raiva, a luxúria, a embriaguez, a maledicência, a crueldade, o egoísmo, a calúnia, a inveja, por simples lei de afinidades psicológicas, elas se relacionariam com pessoas totalmente diferentes. E a sua mudança econômica e social ia vir por
natural, ia vir por acréscimo. Então não tem como a gente passar para um outro nível, independente de qual característica seja, o nível de ser, ter ou saber, ignorando o nível no qual nós nos encontramos. É somente fazendo consciência disso aí é que podemos começar a trabalhar nesses níveis e mudar a nossa vida. E subir, né, em cada um desses níveis aí. Tanto no ser, o saber, como no ter. O nível de ser do bêbado é totalmente diferente do nível de ser do abstêmio. O nível de ser de uma prostituta é totalmente diferente do nível de ser de uma donzela. Quanto a isso, não temos a menor sombra de dúvida. É a única coisa que importa, que é importante, é o nível de ser. Onde que nosso nível de ser se encontra agora? Em que grau que se encontra aí na escada? Se nós formos imaginar montar um gráfico, poderíamos colocar aí, né, essas três características, o ser, o ter e o saber. No plano, poderíamos colocar o ter e o saber, onde se encontra muitos. E no plano vertical, nós colocaríamos o ser. E cada pessoa do mundo se encontra em determinados níveis de ser, ter e saber. Então, a pessoa tomando consciência do nível que se encontra, esse é o primeiro passo para ela poder realmente galgar uma mudança interna sobre si mesmo. Sem isso aí, dificilmente ela vai conseguir avançar no seu desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas não conseguem desenvolver mais justamente porque não têm essa compreensão que não só o ter e o saber tem que mudar, mas o ser também, o seu nível moral tem que mudar. Então por esse podcast é isso aí. Grande abraço aí, meus amigos. Força, honra e liberdade sempre.